Em nosso estudo de hoje está baseado na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Está sendo comentado por Emmanuel na lição 73 do livro Fonte Viva, Estímulo Fraternal. Não te julgues sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Ergue teus olhos para o alto e de quando em quando contempla a retaguarda. Se te encontra em posição de servir, ajuda e segue. Recorda o irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos sem possibilidade de enxugar-lhes pranto. Detente para ver o enfermo que as circunstâncias enxotaram do lar. Para um momento, endereçando um olhar de simpatia, a criancinha sem teto. Medita na angústia dos desequilibrados mentais confundidos no eclipse da razão. Reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos torturados pela escassez do pão e harmonia no santuário doméstico. Interrompe de vez em quando o passo apressado a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. É possível então que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Se tem braços para ajudar e cabeça habilitada a refletir no bem dos semelhantes, és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas, sem coragem de amparar a ninguém. Quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. Sê o anjo da fraternidade para os que te seguem dominados de aflição, ignorância e padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos da tua sementeira te enriquecerão o caminho. Então vamos lá. Emmanuel, dessa vez, ele aproveita uma passagem que Paulo está dizendo que Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele aproveita num primeiro momento, né, a gente vai lembrar até de uma passagem do próprio Evangelho, que ele fala assim, por que essa ansiedade toda? Ele fala, né, você vai estar querendo roupas, olha nem Salomão se vestiu tão bonito quanto os lírios dos campos. Então ele vem falar para a gente, ó, calma que Deus vai estar suprindo todas as nossas necessidades no momento certo. E é exatamente o que acontece com aquela pessoa que coloca realmente a sua fé e ao mesmo tempo o recurso do trabalho também, começa a movimentar suas possibilidades também. Mas aqui, Emmanuel, ele aproveita essa passagem de Paulo para estar chamando a nossa atenção de que por mais que a gente acredite que o nosso problema é um problema muito grave, a gente vai encontrar problemas muito sérios e o que impressiona a gente, pessoas muito resignadas também, passando por problemas graves. Ele vem colocar aqui para a gente, ó, é bom a gente erguer os olhos para o alto e de vez em quando contemplar o que está acontecendo ao nosso redor, a nossa retaguarda. Ele fala assim, você já está em posição de servir, ajuda e segue, toma o teu caminho. Então ele fala, você imagina aquela pessoa que está aí sem recursos, como morador de rua, aquela pessoa que está soluçando porque não tem recurso nem para os próprios filhinhos dentro de casa, aquele enfermo que colocaram ele para fora de casa, vem pegando exemplos, né? Para um momento endereçando um olhar de simpatia a uma criança que está sem teto, está morando na rua, na angústia de desequilibrados mentais, os aleijados que estão passando o cárcere do próprio corpo, estão presos no próprio corpo sem poder sair, se movimentar nesse momento, né? Corações maternos. Ele vem trazendo aqui exemplos e a gente vai olhar para o nosso problema e vai falar, meu Deus, muito obrigado por coisas mínimas que a gente esquece de agradecer. A gente para nesse momento e fala assim, muito obrigado por ter olhos para poder enxergar toda a natureza que está ao meu redor, por eu ter ouvidos para poder ouvir muito bem todos os sons. Me ajuda, porque a boca, ela precisa de controle. A gente já estudou isso em outras lições, né? O que acontece?
Os olhos veem, os ouvidos ouvem, mas da boca sai do que está cheio o coração. Agradeço pela boca, mas me ajude a controlar também, a vigiar e orar também pelas minhas palavras. E a gente começar a olhar que essas pessoas, todas essas pessoas que estão precisando de alguma maneira, gente, elas ficam tão encarecidas, né? Que é uma coisa impressionante assim, quando a gente começa a entrar nos trabalhos sociais, o carinho que as pessoas têm quando vão receber uma visita quando estão enfermos, e depois quando melhoram, né, fazem questão de ir lá também, né, ou mostrar que já voltaram à normalidade das suas vidas, ou então agradecer de alguma maneira. Aí eu poderia aqui estar trazendo vários exemplos de coisas que acontecem e outras também que simplesmente não acontecem porque não é o momento de acontecer. E até os espíritos falam para a gente, né? Quando a gente faz da maneira mais desinteressada possível, a gente está agradando a Deus acima de tudo, e depois a gente vai encontrar fatalmente com esses espíritos lá na frente, e lá na frente eles vão, né, de alguma maneira, eles vão estar agradecendo tudo que aconteceu sim. Isso aí acaba acontecendo sempre, eu estou falando que acaba acontecendo. A gente aqui na Terra, a gente acaba não sabendo reconhecer às vezes e até compreender a maneira da pessoa pedir desculpa. Tem gente que não consegue virar nos seus olhos e pedir desculpa. É a formação que ele teve, ele ainda não chegou ao ponto de ter esse espelhamento. Então ele vai fazer uma coisa para compensar. Ou como eu me lembrei aqui agora de um amigo, que ele simplesmente veio na minha direção, fez sinal assim para a gente não falar nada e me deu um abraço. E naquele abraço ele estava um pedido de desculpa por uma situação que tinha acontecido entre a gente. Então a gente começa a compreender também, né, quando isso acontece, e ele vem falar para a gente, ó, quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, olha que frase maravilhosa para a gente guardar no fundo do nosso coração. A felicidade alheia te buscará onde estiveres, a fim de improvisar a tua boa aventura também. A tua aventura, eu acrescentei o boa. Gente, vou falar aqui de um pouquinho sobre o mundo espiritual. Falar para vocês assim, né? Paulo de Tarso, ele falou que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, tem espírito em todo quanto é lado. Você chega na direção de uma pessoa que está necessitada, essa pessoa tem os amigos espirituais dela. Você faz alguma coisa, mesmo que aquela pessoa não tenha naquele momento, né, a gratidão, os espíritos que estão ao redor dela fazendo esforço para ajudar, para amparar, eles ficam gratos até vocês. Eu vou trazer uma experiência para vocês, né, que quando a gente começou a fazer trabalho de entregar quentinha na rua, a gente foi informado depois que aqueles amigos daquelas pessoas que estavam morando na rua, eles, quando a gente vinha embora, eles vinham atrás da gente para saber quem nós éramos, para saber de onde nós éramos, conheceram a nossa instituição, a nossa obra social, e daqui a pouco eles começaram a trabalhar também, porque a gente tem que começar a acordar para a realidade de que existe um mundo espiritual todo ao nosso redor, acotovelando a gente o tempo todo, e a gente quer insistir em achar que não, mas são nuvens e nuvens de testemunhas. Então eles vêm falar para a gente, olha, vamos sim, né, nesse momento, começar a entender como é que acontecem as gratidões, como é que acontecem as situações todas. Ele fala aqui para a gente, ó, é preferível que a morte nos surpreenda em serviço do que esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Aliás, quando a morte chega para a gente em serviço, a gente nem sente. Eles falam para a gente assim, ó, tem algumas situações, como por exemplo, vocês podem pesquisar aí, Dr. Bezerra de Menezes. Ele estava preocupado com o paciente dele, que estava muito doente. E o que aconteceu? Ele desencarnou, a preocupação dele estava tão grande e o espírito está onde o pensamento está. Então ele estava ali, se dirigiu imediatamente para o lugar onde a pessoa estava doente e ele nem se dando conta que já estava fora do corpo, já estava tratando uma outra pessoa. Quando a gente começa a se interessar pelas aflições dos outros, a felicidade alheia começa a buscar a gente. Vamos pensar assim, gente, na avenida que a gente mora, na rua que a gente mora, no prédio que a gente mora, se eu conseguir proporcionar de alguma maneira a felicidade daqueles que estão do meu lado, eles também vão começar a se interessar em proporcionar a nossa felicidade também. A gente vai descobrir que felicidade de verdade, a gente vai começar a construir de maneira coletiva. Ninguém consegue fazer uma felicidade do eremita, porque o eremita acaba não evoluindo, né? Então fica aí a mensagem, quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos da tua sementeira te enriquecerão o caminho.
Que Jesus nos abençoe.